Boa noite, pessoal. Mais uma aula de Nanon coreano. A aula de hoje é sobre os números. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Nanon coreano. Hoje eu vou falar sobre números. Números é su. Também é conhecido, também, a gente chama de 숫자, 수. No coreano, existem dois tipos de número. 한자어수 e 고유어수. 한자 significa letra chinesa e 고유어 é palavra nativa. Então, 한자어수 significa que o número veio da letra chinesa. Então, a gente vai chamar de número sino-coreano. E 고유어수 é número nativo. Hoje eu vou falar somente 한자어수, que é o número sino-coreano. Quando é usado? O número sino-coreano, 한자어수, é usado para fazer cálculo de matemática, para falar do dinheiro, valor monetário, datas, números acima de 100, minutos e segundos sobre as horas, e números de telefone, e também para falar o número do endereço. Então, aqui eu trouxe os números para a gente repetir, tá bom? Número 1. dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é facinho, né? Então, se você souber os números de 1 a 10, é muito fácil para montar os números acima de dezenas, acima de 10. Vamos ver como é que vai ficar. 11, 11. Então, para formar os números, você vai juntar 10 com o número 1. Aí fica 11. Eu trouxe aqui alguns números que é exceção para a pronúncia. 16, 16. 10 com 6, 16, a gente vai ler como 16, 16. Isso vai funcionar para 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96, tá bom? Eu coloquei agora aqui 56, né? 56 também segue a mesma regra de batim, tá bom? 23, 23, 34, 34, 45, 45, 56, 56, 67, 67, 78, 78, 89, 89, 97, 97, 99, 99. Números acima de 100. 100 é 100, 100. 125, 125, 125. 237, 237, 358, 358. Então, você vai colocar primeiro a centena, depois a dezena e depois a unidade, para formar os números. A partir de 1000, 1000, no coreano, vai separar os milhares por vírgula, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que estão separados por vírgula, tá bom? 1000,
천 é mil. 천. 1443. Os números que tem mil alguma coisa, não vai usar a palavra il na frente, tá? Então, por exemplo, 1443. Não, a gente vai falar 1443, tá bom? Então, vai juntar tudo, tá? Milhar, centena, dezena e depois unidade. Tudo juntinho, tá bom? 1443. 1443. 1945. 1945. 1945. 2020. 2020. 2020. 7584. 7584. 7584. Repetindo, os números até milhar não separam, vai escrever tudo juntinho, sem espaçamento, tá bom? E os números acima de 10 mil. No coreano, existe a palavra para 10 mil. Aqui, vocês estão vendo que eu coloquei, tipo, uma casinha em cima dos números. Então, coloquei uma casinha em cima de 4 dígitos. Então, você vai sempre separar de 4 em 4 dígitos, tá bom? Então, a palavra 10 mil é man. Man. 12.528, a gente vai ler primeiro o 1, que está em azul, e vai fazer um outro agrupamento para 2.528, tá bom? Então, 1 é 10 mil, certo? Então, man, aí separa, faz um espaçamento, tá bom? E depois, 2,528. 12,528, certo? Agora, 23.560. Você vai fazer, tipo, uma casinha em cima, em 4 dígitos. E aí, sobrou qual número? Número 2. Então, 2, 10 mil. Iman. E depois separa. 23,560. 23,560. Outro número, 45.891. Faz mais uma casinha, e aí o número que sobrou é o 4. Então, 4, 10 mil. 4만. Separa, e a gente vai colocar os números que estão dentro da casinha. 5.891. 5,891. 45,891. 78.125. Então, faz a casinha e o número que sobrou é o 7. 7, 10 mil, tá? 7만. Separa. 78,125. 78,125. Os números 100 mil. Então, no português é 100 mais 1.000. Então, fica 100 mil. No coreano, faz a casinha. Fez agrupamento de 4 dígitos. O que sobrou é 10. Então, 10, 10 mil. Fica 10만, 100 mil. Tá bom? Então, vou fazer a mesma coisinha. 200.257. Você vai primeiro, faz um agrupamento de 4 dígitos, faz uma casinha, e aí o que sobrou é 20. Então, 20, 10 mil. 20만. 20만, e depois o que sobrou é 257. Então, 20만 separa 257. 20만 257. 415.002. Então, você vai fazer outro agrupamento de 4 dígitos. E aqui, nesse caso, quando começa, por exemplo, 10 mil, a gente não utiliza a palavra 1 na frente, mas aqui você vai ter que usar,
tá bom? Então, 41, 41, 41만, 41, 10 mil, tá? 41만 5,002. 722.057. Faz uma casinha de 2.057 e o que sobrou é 72. 72, 10 mil. 72만 2,057. Tudo bem? Agora, números acima. Agora é o 100만, que é 1 milhão, tá bom? Então, 1 milhão é 100만, tá? Então, faz a casinha de 4 dígitos, o que sobrou é 100. Então, 100, 100. E aí, a casinha de 4 dígitos é 10 mil. Então, 100만. Outra coisa também que a gente precisa saber, que quando tem 기억 받침 e logo depois vier o miam, a gente não vai ler 100만, a gente vai ler como se fosse iam. Então, vai ser 100만. 100만, tá bom? Então, deixa mais suave a pronúncia de patim, tá bom? Então, vamos ver aí o número. 1.025.234. Então, vamos fazer a casinha, aí deixa 4 dígitos, e aí o que sobrou é 102, tá? 102 é 102, 102만, 5,234. Agora, outro número, 5.187.796. Vou fazer o agrupamento de 4 dígitos, de 7.796, e o que sobrar é 518, tá? Então, 518 vai ser 518만, 518만 7,796, tá bom? Agora, números maiores. 1,000만, 1,000만. Então, 1.000, 10 mil, tá? 1,000만, que no português é 10 milhões, certo? Então, vamos lá. 12.025.234. Como é que vai ficar? Faz o agrupamento de 4 dígitos, deixa separado, e o que sobrar é 1.202, certo? Então, 1.202 é 1,202만, 1,202만 5,234. 1,202만 5,234. 25.187.796. Faz o agrupamento de 4 dígitos, faz uma casinha. E aí o que sobrar é 2.518. 2.518. 2,518만. Separa, dá um espaçamento. 7,796. Tá bom? Agora, vamos ver os números um pouco maiores, tá bom? Então, vamos lá. 100 milhões, 100 milhões. Como é que fica em coreano? Ok, ok. Aqui, 100 milhões é irok, irok. Ok é um agrupamento de 8 dígitos, são 8 zeros, tá bom? Então, 8 zeros. Aqui eu fiz 2 agrupamentos de 4 dígitos, que significa ok, tá? Aí, para a gente saber como é que ficaria os números acima de 100 milhões, aí eu peguei a população do Brasil. Qual é a população do Brasil? Vamos lá? 209.500.000 habitantes, certo? Então, eu fiz aqui o agrupamento. Então, fiz o agrupamento de 8 dígitos. Como é que fica? Então, sobrou 2, né? Lá na frente. Então, coloca ó, certo? E aí, o que sobrou? 950. Então, a gente vai fazer esse agrupamento. 이억 950만. E depois 명 para pessoas.
tá bom? Então, a população do Brasil é 2억 950만 명. 2억 950만 명. 2억 950만 명. Então, a aula de números foi até aqui. São números sino-coreanos, e hoje eu tratei mais números acima de 10 mil, onde que os alunos erram bastante, tá? Então, os números acima de 10 mil, as pessoas confundem bastante. Então, é necessário que vocês façam bastante treino com números maiores para não errar, tá bom? Aí, vamos então abrir chat. O que acharam da aula? Eu coloquei vários números, então essa aula vai ficar gravada. Então, eu gostaria que vocês estudassem esses números, tá? Não adianta, tem que treinar, tá bom? Tem que treinar. E eu pensei bastante como explicar isso para vocês. Aí, dessa vez, eu pintei, coloquei a casinha para fixar melhor esse conteúdo. Então, o que mais erram são os números acima de 10 mil, tá? Sabe aquele exercício que eu coloco, assim, uma página inteira só de exercício? Não de escrever de 1 a 100, é outro exercício, né? A página de colocar os números em coreano e por extenso. Aí, quando chega o número acima de 10 mil, muita gente erra, muita gente. Aí eu falo, assista a live. E a live que eu deixei gravado, a live está um pouco antiga, então achei melhor gravar nova aula para vocês, uma coisa um pouco mais atual, para explicar melhor para vocês, tá bom? Em relação aos números, o sino-coreano é muito importante por causa do dinheiro, tá? Então, lá na Coreia, a moeda 1.200 won é $1, tá bom? 1.200 won é $1, tá? Tudo bem? Então, quando você quiser comprar um livro desse, tá? Aqui não tem vários livros, certo? Estão vendo? Cada livro custa 12 mil won, tá? É um valor meio que fixo para livro de línguas, tá bom? Então, 12 mil won. 12 mil fica quanto em coreano? $12. Em coreano. Ah, 12,000 Won. 12,000 won. Isso, 12,000 won, tá? Então, tem que sair rapidinho isso da cabeça. Tudo bem? Tá? Os livros um pouco maiores, dessa vez eu comprei o livro agora, né? Eles ainda não mandaram, parece que tá faltando um livro, mas eu já paguei e aí vai chegar o livro. Aí nessa compra, eu comprei um livro um pouco mais grosso, naquela editora, e o livro era $45, mas estava em desconto, eu paguei $30. Quanto que é $30? Então, vamos transformar 30 mil won. Quanto que fica em coreano? 3만 원. Isso, 3만 won, tá? 3만 won. Tudo bem? Tem que sair rapidinho, tá? Um café. Lá na Coreia, esse exercício tem no livro, tá? Na apostila. Custa em torno de 5 mil won. Quanto é? 5,000 원. won. Isso, 5,000 né? 5,000 won. Tá bom? 5,000 5,000 won. E na rua, assim, nas lojas de metrô, em cada estação de metrô, tem algumas estações que não tem lojas, mas a maioria tem lojas na estação de metrô. Aí, quando você sai do metrô, aí você vai passar por várias lojinhas, e aí eles fazem muitas promoções. Geralmente está escrito 5,000 won, 10,000 won, assim. Tá bom? 5,000 won, $5. 10,000 원. R$25. Aí, man won, $10, 10 vezes 5, ou R$50, tá? Então, se bem que a gente fica convertendo, a gente
a gente não consegue comprar nada. Mas 5,000원 e 10,000원 são valores que eles fazem bastante promoções com esses dois valores, tá? O 5,000원, 10,000원, 20,000원, assim. 5,000원, 10,000원, 15,000원, 20,000원. É isso mesmo. E, por exemplo, eu quero comer um kimbap. Kimbap, aqueles enroladinhos, né? Que vende nas lojas, nas lojinhas, né? De lanche. Mais barato, vamos colocar 3,000원, tá? 3,000원. 3,000원 dá $3, tá? Então, é um prato mais barato, tá certo? Vou comprar também batom. Batom. Batom custa os mais baratos, por 5,000원 também você acha, batom barato, mas também tem uns batons tipo lip tint. Lip tint. Lip tint custa 10,000원, uma boa, tá? Lip tint. Então, para você viajar, tem que saber bem os números, tá? Eu acho que essa é a aula mais importante, quem está pensando em viajar. Vixe. Tá bom? Eu vou treinar muito essa aula. Tem que sair rapidinho da cabeça. Quando, tipo, 5 vezes 5, tanto. Entendeu? Quando você está fazendo compra no supermercado, você não faz, se eu comprar isso, vai ficar tanto. Você não faz cálculos na sua cabeça? Então, isso fez cálculos na cabeça e depois tem que sair da boca em coreano. Então, gente, essa aula é importante, principalmente quem está pensando em viajar. E essa aula é tão importante quando a gente chegar na aula de tempo, tá bom? Então, quando a gente chegar lá na aula de tempo, quando a gente vai falar sobre as horas e sobre as datas, a gente vai precisar do número novamente, tá bom? Lá nas horas, a gente vai misturar os números nativos e os números sino-coreano, tá bom? Então, tem alguns alunos que já finalizaram no ano 1, e alguns vai fazer ainda a aula de tempo. Lá no tempo, por exemplo, para a gente falar as horas a gente fala no nativo, e aí os minutos e segundos a gente vai falar no sino-coreano, tá? Aí a gente mistura, tudo bem? Mas se você não souber o básico direito, você vai sentir muita dificuldade para você receber mais conhecimento, tá bom? Então, é importante que vocês façam bastante exercício de número, certo? Então, aqui a Anne Xavier está falando assim, Sansenhin, li um livro que quando o Yuk não vem no começo, ele é escrito Ryuk, não, tá? Escreve Yuk, tá? Isso deve ter sido um livro antigo, tá bom? Então, o Ryuk acontece quando o número vem logo antes, é uma regrinha, tá? Mas eu não queria passar essa regrinha agora não, tá? Por exemplo, vamos supor que o meu telefone, vou inventar, tá? Não tem nada a ver. 95656 5656. Esse é o meu número de telefone, tá? Então, como é que a gente escreveria? I에요, tá? Então, eu vou. Qual é o seu número de telefone? O meu número de telefone é 5956565656, certo? Aí, então, por exemplo, 26, tá? Não é o 26, é 26. 26. Então, a gente vai ler 26, assim, Iryuk, tá bom? Aí a gente lê Iryuk. Não é como fosse uma dezena, uma unidade, né? Ler os números. Na unidade, tá? É na unidade. Então, depois da palavra, depois da sílaba,
Se não tiver batim, se a palavra 6, ele vai ler como ryuk. Tá bom? Isso, para facilitar. E acontece também até mesmo nas dezenas, que é o 16, 26, 36, 46, que eu falei também durante a aula, né? A todas elas, a gente não vai ler shipyuk, a gente vai ler shimnyuk, ishimnyuk, samshimnyuk, sashimnyuk, oshimnyuk, chilshimnyuk, assim, tá? Assim por diante. Agora, na dezena, vamos pegar outra dezena. Por exemplo, 2 e 3 tem batim, 4 não tem batim. O não tem batim, 6 tem batim, 7 tem batim, 8 tem batim, 9 não tem batim. Então, se o 6 anteceder os números 2, 4, 5 e 9, a gente vai ler ryuk, tá bom? Então, vai ser 26, não é 26, é 26, tá? 26, a gente vai ler iryuk. 4, 6. Saryuk, 5, 6, 5, e 9, 6, 9. Tudo bem? Professora, igual aqui no Brasil, quando somos pequenos, né? A gente aprende na escola a contar, tipo, dezena, centena, milhar. Aí, no coreano também pode aprender, assim, a cada passo, assim, dezena, aí vai contando a casinha, dezena, centena, milhar, para ficar mais fácil para decorar. Sim, poderia. Inclusive, lá na apostila, eu coloquei primeiro a unidade, depois a dezena, coloquei depois a centena. E aí, eu, assim, fiz, tipo, a tabela escalonada, tá? Para explicar para vocês, que eu fiz de várias maneiras, explicar isso a vocês. Eu fiz, tipo, aquela tabela, né, que eu vi no caderno da minha filha, aí estava explicando dessa maneira, né? Tabela escalonada, aí centena, milhar e tal. Entenderam? Entendi. Então, vocês podem treinar com ele. Só que a diferença é que no coreano existe a palavra 10.000, tá bom? O 10.000 foi a parte mais fácil. Se você achou mais fácil, ótimo. Tem gente que pega essa matéria assim rapidinho, mas pela quantidade de pessoas que erram, achei melhor explicar novamente os números acima de 10.000, tá? Só sem nenhuma dúvida, por favor. Eu tô antes, né? Eu tô no módulo 2 ainda, que eu comecei o curso de novo do zero. Quem tá falando? É Elisângela. Elisângela. Desculpa. Sim, fala. E eu percebi que nas aulas, sempre muitas aulas têm referenciado na parte inferior da tela alguns vídeos de lives que são referentes àquele determinado assunto da aula. Sim. Então, o que eu estou fazendo? Eu assisto a aula, faço os exercícios e depois eu assisto esses vídeos e faço mais algumas anotações importantes, porque nos vídeos das lives acaba tendo interação e tendo mais dúvidas das pessoas que também podem ser as minhas dúvidas. Isso. E na aula passada, que eu mandei a última agora, eu percebi muito mais, uma facilidade muito maior na hora de entender a pronúncia, e eu comecei a falar comigo mesma, a pronunciar em voz alta e gravar e ouvir para ver se eu estava pronunciando da forma mais próxima do certo possível e está funcionando. Sim, as lives, né? Eu nunca parei de dar live, tá? Eu sempre fiz. Então, toda semana eu fiz live. Live para quê? Para ensinar coreano a vocês. Teve época que eu fazia com as músicas K-pop, mas sempre depois da aula de K-pop, eu sempre tirava dúvidas dos meus alunos de nanum coreano, tá? Então, além de aquelas lives mais antigas, onde eu explicava sobre o nanum coreano, sobre a matéria de nanum coreano, essas lives também de K-pop, eu sempre tirava dúvidas dos alunos, tá? Então, gente, venham assistir a live de hoje. Então, a live é mais para ter esse contato com vocês.
E eu digo também, a dica para vocês aprenderem uma língua é vocês treinarem em voz alta e ver se você consegue pronunciar. Por exemplo, vou sempre dar exemplo com o inglês. Você, às vezes, sabe aquela palavra do inglês, sabe o significado, sabe escrever, mas às vezes você não consegue pronunciar, porque você não treinou a sua língua, tá? Então, você precisa treinar a sua língua, tá? A sua língua precisa ser movimentada, tá? Ser treinada. Então, muitas vezes a gente entende bastante o inglês, mas por a gente não treinar em voz alta, a gente não consegue pronunciar, tá? Então, é importante que o coreano também seja a mesma coisa. Vocês precisam treinar, tá bom? Então, vocês precisam treinar. Por exemplo, achei muito interessante durante essas 2 semanas que eu fiquei com a minha boca por conta da cirurgia, ainda não estou perfeito, né? Ainda tem alguns movimentos que eu não consigo fazer. Mas depois da cirurgia, achei interessante que depois da cirurgia eu estava conseguindo falar em coreano muito melhor do que português. Por quê? Porque no coreano, para falar, a gente utiliza uma certa forma de pronunciar, a dicção, né? E o português pronuncia de outra maneira. E essa pronúncia do português, eu utilizava mais os lábios. E aí, quando eu tentava pronunciar, eu estava sentindo dor. Então, eu não estava conseguindo pronunciar os português. Mas o coreano, eu estava conseguindo, sem movimentar muito aqui. Então, aí eu falei, realmente, quando a gente fala uma língua, a gente vai pronunciar alguma palavra, a gente utiliza mais um tipo de músculo da boca, e para outra língua, outro tipo de músculo. Por exemplo, francês, a gente vai arranhar aqui a garganta, assim. Então, vai usar os movimentos desse músculo aqui de baixo, certo? Agora, para português, a gente vai pronunciar mais som nasal e da boca. E é importante que a gente fique treinando para falar o português ou mesmo o coreano, ouvindo e tentando você pronunciar, gravar a sua própria voz e ouvir se você está pronunciando parecido com o nativo, tá? É importante a gente fazer esse treino. Eu estou treinando o áudio, porque eu tenho um amigo com quem eu converso, que ele me ajuda na pronúncia. A gente normalmente fala inglês, mas aí, na parte, quando eu falo para ele que eu preciso praticar alguma coisa do coreano, como a gente tem a diferença do fuso horário, às vezes eu mando áudios para ele, aí ele ouve os áudios quando ele pode e me retorna, falando onde que eu preciso corrigir e não. E da última aula que eu mandei uns áudios para ele falou que a pronúncia estava correta, por eu não ser nativa, que era a aula que a gente falava de... esqueci a aula, do que é isso? Igasun, Moshi Minika. E aí eu mandei vários dados usando o I, o Jo e o Gu, e as perguntas e as respostas que tinha no exercício, e ele tá me ajudando. Se vocês tiverem algum amigo coreano, com certeza vai ajudar bastante. Já que muita gente não tem, e eu não recomendo que vocês fiquem procurando, assim, pessoas muito nesses aplicativos, que a gente tem que tomar cuidado com os aplicativos, né? Então, tentem, assim, ter contato máximo com a cultura coreana, por meio de canal de YouTube, Instagram, né? Essas redes sociais, para vocês ouvirem e depois treinarem, tá bom? Em voz alta. É muito importante. Professora, quando eu estava estudando assim sozinha, antes de entrar no curso, eu estava vendo aula de números, aí eu achei muito engraçado, porque no instante eu peguei o número 99.999. Aí eu fiquei o dia todo. Kuman, Kuchon, Kopek, Koship. Até eu pegar essa escala, né? O que a senhora falou aí? Professora, Sim. estudando um pouco do coreano, eu percebi bastante que tem muitas frases que as pessoas traduzem para o português no doramas ou em alguns vídeos que a pronúncia, tipo, da palavra tá errada. Porque a romanização, às vezes, atrapalha, né? Então, quando sai um drama,
Não é dorama, é drama. Mais uma vez, todo mundo repetindo. Pode até estar com o microfone desligado. Drama, drama. Drama. Isso, não é drama, tá bom? Drama. Isso, veio do inglês, então é drama, tá? O drama, no coreano é drama, tá? Não é dorama. Tudo bem? Drama. Os seus alunos, por favor, ninguém falando dorama, tá? Dorama é japonês, tá? Os japoneses não conseguem pronunciar o U, então eles colocaram o, tá bom? E aí, dentro de drama, como é que faz? Quando sai um drama, esse conteúdo, ele é transcrito em inglês. Aí, do inglês, eles fazem a legenda em inglês, tá? E aí, do inglês, eles vão pegar para português, ou espanhol, assim, sei lá, tá bom? Então, o que que acontece? Nessa transcrição, vai utilizar a romanização do coreano para inglês, tá? E aí, nessa transcrição, realmente, algumas palavras não vão ser a mesma coisa. E a tradução também, tá? A tradução vai mudar, às vezes, algum sentido mais parecido possível, ou se sair totalmente errado, tá? Então, a gente não pode confiar na tradução de alguns programas de coreano 100%, tá? Então, os 85% a 90% é razoável. Agora, os 100% não sai. Principalmente aquelas palavras bem nativas do coreano, que não tem no inglês, tá? Então, às vezes, faz alguma referência de algum caso, fazer alguma comparação de frases, né? Desculpa, é que eu não consigo fazer. Hoje eu tô difícil. É parafrasear. Isso, eu não consigo parafrasear. Calma. Mas, professora, um pouco duro. ajuda um pouco a aprender mais o coreano? Claro, quando você está aprendendo coreano, você não vai aprender somente a língua, você vai aprender a cultura também, tá? Então, os alunos mais avançados vai aprender a cultura e também sobre algumas questões culturais e históricas e por que daquela forma de dizer, tá bom? Por exemplo, todo mundo deve ter ouvido falar a palavra 대박. Eba. Isso, deba. Não, todo mundo, 대박, assim, né? Você sabe o que significa isso? Deba. É da hora, é legal. Tá, mas o que significa de verdade? Não. Interessante. Eu não sei, me falaram que era da hora, que era uma gíria coreana. Sim, mas por que dessa gíria? Eu não sei. Não faço ideia. Tá, então, antigamente as pessoas cultivavam um tipo de fruto, tá? Para depois utilizar quando corta. Isso lá na Amazônia utilizam bastante. É um tipo de fruto, certo? Tipo parecido com abóbora. Aí você vai plantar ela, e aí depois quando fica grande, aí corta, usa como cuia. Tudo bem? Então, essa É uma planta... que é conhecida como Isso. cabá. E aí você pega essa cuia, então se for pequenininha, a gente chama... essa planta, esse fruto, a gente chama pak, tá? Pak. E aí, se for pequenininho, a gente chama chokpa. Se for grande, 대박. E se for grande, nossa, deu um fruto grande, uma cuia grande. 대박. Professora, tem uma expressão que eu vi faz tempo, que até parece que veio do português, que é o tá bom. E eu fiquei curiosa até, assim, porque no que eu vi o apresentador falou que foi por causa de um comercial brasileiro que passava lá. Foi assim,
na década de 80, a Coreia, até hoje, né? A Coreia é uma região que não consegue plantar laranja, certo? Mas os coreanos gostam muito de suco de laranja. Então, todas as laranjas, o suco de laranjas, vem dos Estados Unidos. Vinha. Só que naquele ano, parece que deu algum furacão lá em Los Angeles, não conseguiram importar laranja lá dos Estados Unidos. E aí, a Coreia foi naquela época mesmo, sozinho. Naquela época, importaram laranjas do Brasil, tá? E aí, no comercial, eles mostravam as plantações de laranja aqui do Brasil, e aí um dos gerentes do coreano, né, fazendo negócio com os brasileiros, aí no finalzinho do comercial, ele falava, tá bom, tá bom? Só que esse comercial ficou muito famoso, que tá bom significa que é bom, tá? No coreano. Então, isso ficou na cabeça de todos os coreanos. Mas aquele suco fez tanto sucesso na Coreia que saiu suco com o nome de Tá Bom. Tá bom. Tá? E por causa disso, sabe o dono de SM Entertainment? Isso, Então, mano. ele foi um dos garoto de propaganda desse suco. Nossa! Tá bom? Então, ele era cantor e ele fez vários comerciais naquela época, na década de 80, assim, e aí depois de Tá Bom, fez muito sucesso, eles fizeram várias versões de comercial e o nome do suco resolveram colocar o suco Tá Bom, entendeu? E aí, por isso que os coreanos, todo mundo sabe que Tá Bom significa muito bom. Esse tá bom, ele tá escrito em português mesmo? Não, Tá em bom? coreano, tá bom. Tá bom. Então, vou finalizar aqui a aula de hoje. Tudo bem? Tá bom. E o Sarga? Sarga. 안녕히 계세요. 개, tá? 안녕히계. Isso, 계세요. 안녕히 계세요. Vou anotar aqui. 안녕히 계세요. Tá? 안녕히 Separar, 계세요, tá? 선생님. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Tchau. 안녕히 계세요.